agora vamos com o quadro de Jex Xavier, o nosso professor de oratória, que tem sempre aquelas dicas maravilhosas de livros para você. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos vocês da TV O Dia. Estamos hoje aqui ao vivo com mais um quadro Dica X na TV. E hoje nós vamos falar sobre maturidade emocional. Um livro do psicólogo Frederico Matos, que fala exatamente por que algumas pessoas agem como adultas e outras não. Você conhece aquelas pessoas que têm atitudes de criança, apesar da idade? Provavelmente você deve conhecer pessoas que se frustram com muita facilidade, que infelizmente não sabem lidar e nem gerenciar suas emoções, e aí acontece dessa pessoa não ser um bom profissional, um bom colega de trabalho, às vezes um bom marido, um bom amigo, um bom vizinho, por falta dessa maturidade emocional. Vamos para a primeira frase que eu trago aqui para vocês, que fala o que é essa maturidade emocional. É quando você encontra a capacidade de reconhecer, de compreender e de gerenciar as suas próprias emoções e a dos outros de forma equilibrada e saudável. Quando ele fala de forma equilibrada e saudável, é exatamente quando você consegue ter essa forma de lidar com os seus sentimentos, com as frustrações da vida, com tudo que acontece com você ao longo do dia a dia. E todos nós passamos por vários desafios, mas para isso a gente precisa reconhecer, compreender e saber gerenciar as emoções. Você não é aquele tipo de pessoa que sai gritando o tempo inteiro por qualquer motivo, né? Então vamos trabalhar isso. O que é mais sobre maturidade emocional quando o Frederico fala nesse livro? Ele fala que você precisa não só relacionar isso à sua idade, independe de idade. Você deve conhecer marmanjos de 40, 50 anos que não tem essa maturidade, que não sabem reconhecer as emoções, que não sabem enfrentar os desafios e os comportamentos de maneira mais construtiva e também que não sabem, principalmente, assumir as responsabilidades. E é por isso que é importante trabalhar esse tema. No próximo slide ele fala também sobre a questão de você trabalhar as raízes dessa imaturidade emocional. De onde vem isso? Muitas vezes vem de traumas infantis, lá da infância, ou seja, são experiências dolorosas que aquela pessoa conviveu com os pais, com pessoas da família, e aí acaba tendo sempre comportamentos na defensiva. Pode acontecer também de modelos familiares, ou seja, o pai e a mãe também têm atitudes imaturas e acaba que o filho fica desenvolvendo algumas atitudes que não são interessantes. Ele aprende dentro de casa e aí acaba colocando isso no trabalho, com os colegas e com outras pessoas. E também pode ser um mecanismo de defesa, exatamente. Tem pessoas que usam essas estratégias de forma até inconsciente e para qualquer situação ela já tem ali uma fala, uma atitude que não é interessante. E isso, gente, acaba limitando até os relacionamentos. Porque imagina conviver com alguém porque qualquer coisinha ela explode, ela não tem aquela autorresponsabilidade, ela não sabe controlar as emoções, não tem uma boa comunicação, daí a importância de se trabalhar a comunicação. E aí ela fica com a comunicação violenta ao invés de trabalhar a comunicação não violenta. Vamos para mais uma dica aqui que o autor traz pra gente. Quais são esses pilares da maturidade? Ele fala que são 4. Você precisa ter a autoconsciência, que é a sua capacidade de reconhecer as suas emoções e motivações. Ele fala também da autorregulação, que quando você controla, gerencia, na verdade, seus impulsos, você vai controlar melhor as suas reações emocionais e ao invés de reagir por impulso. Ele fala também que um outro pilar da maturidade é você ter mais empatia, que é aquela compreensão genuína dos seus sentimentos e perspectivas com relação a outra pessoa, você entender o ponto de vista do outro, sem julgamentos precipitados. E ele fala também da responsabilidade, que é você assumir os comandos das suas próprias escolhas e ações. Você é responsável pelas suas escolhas e também pelas suas ações. E quando você assume isso, você tem maturidade. A partir do momento que você, não foi comigo, e fica agindo como criança. Geralmente os filhos, eles têm aquelas atitudes, não, foi fulano que fez, foi fulano, foi Beltrano. Ele bota a culpa no outro. Quando você chega na fase adulta, não é para ser assim, é para você assumir isso. Mas nem todo mundo faz isso, porque falta a maturidade emocional. Vamos para as próximas dicas que ele fala aqui. Quais são esses sinais de maturidade? Vitimismo constante. Sabe aquela pessoa que sempre fica culpando os outros? Ela nunca está errada, ela sempre tem razão, sempre está correta. Isso acontece muito, infelizmente, em alguns relacionamentos. E aí acaba tendo as DR, os problemas, porque ela fica se vitimizando, ela acha que sempre o outro está errado, ela nunca assume compromisso.
tem explosões emocionais. Sabe aquela pessoa que tem incapacidade de controlar, de gerenciar as emoções e explode por tudo? Você deve conhecer gente assim e isso é terrível. Isso é falta de maturidade. E também a questão da dependência emocional, que é aquela pessoa que tem a necessidade excessiva de aprovação. Como é que eu fui? Me diga. E se qualquer pessoa ou alguém falar que por algum motivo ela não foi legal, ela fica magoada, ela fica triste. Às vezes tem um contexto muito grande, ela acertou em tudo, mas foi um pequeno detalhe que faz com que essa pessoa, não, eu não sou bem, aí começa a se mutilar, se ficar falando palavras negativas, isso é terrível. E também um outro sinal de imaturidade é aquela pessoa muito egocêntrica. Sabe aquela pessoa que tem dificuldade em considerar os outros? Ela se acha demais, ela é a única bambambam do pedaço, ela é a melhor, a maravilhosa. Isso também é sinal de imaturidade emocional. Você conhece pessoas assim? Que triste, né? Vamos para mais umas dicas do nosso autor. Ele fala que a gente pode melhorar e amadurecer, na verdade, esse processo através de reatividade, consciência, escolha consciente e responsabilidade. Ou seja, como é que você reage diante de certas situações? Você é aquela pessoa que busca gerenciar e saber o que vai dizer. Você tem reconhecimento dos seus próprios gatilhos emocionais. Você conhece isso. Você conhece quais são os motivos que fazem você explodir e como você pode evitar isso. Ele fala também que você pode escolher conscientemente no sentido de que você pode dar uma pausa. Opa, eu já sei que eu sou uma pessoa estressada. Eu vou dar uma volta. Eu vou tomar uma água. Eu vou fazer outra coisa, mas eu não vou explodir porque isso vai causar outros problemas. Toda ação gera uma reação. E tem muita gente que, infelizmente, por impulso, acaba se descontrolando no trabalho, dentro de casa, com os vizinhos. E isso gera confusão, isso gera problemas, isso é terrível. E também a gente tem que assumir o nosso protagonismo, ou seja, assumir as responsabilidades da sua vida e também a consequência das nossas escolhas. Por isso que é muito importante esse processo de amadurecimento. Tem gente que você deve conhecer que tem 15, 16 anos, adolescente, entrando lá na fase adulta, que são muito maduros. Os pais colocaram eles para serem pessoas, assumam as suas responsabilidades, seja uma pessoa bacana, e ele já cresce com essa maturidade. Mas tem outros que, infelizmente, parece que são eternas crianças. Por isso que existem ferramentas para desenvolver essa inteligência emocional. Uma delas, meditar, mindfulness. O que é isso, Jackson? Essa palavra chique. É você praticar a meditação, a calma. Isso aí não é bobagem, isso não serve para mim. Faça. Isso ajuda você a relaxar. Até porque também existe um journaling emocional. Que nome é esse? Vou traduzir. Nada mais é do que você registrar no seu diário, num bloco, ou no próprio celular, as suas emoções, identificar os seus padrões, seus gatilhos para você. Opa, isso aqui eu preciso entender, que eu preciso melhorar nisso. E sempre buscar ajuda. E também buscar uma terapia, é muito importante, gente. Tem pessoas que pensam, se eu for buscar um psicólogo, vão me chamar de louco, de louca. Não é isso. É você buscar uma ajuda para lidar com esses seus traumas, com esses padrões disfuncionais, ou seja, que está fazendo você se afastar dos seus amigos, dos seus colegas, dos seus amores, aquela pessoa que não consegue manter um relacionamento de forma alguma, porque ela é imatura. Qualquer relacionamento, qualquer pessoa, ela se zanga, se estressa, e isso acaba fazendo com que ela perca muitas pessoas legais na vida dela. E como a gente pode lidar com pessoas emocionalmente imaturas? Se você tem alguém na sua vida que é imatura, olha só, você tem que estabelecer limites claros, não alimentar comportamentos de vitimismo com aquela tensão excessiva. Você já começa a avisar com aquela pessoa, entender o jeito dela. Quem convive com as pessoas dentro de casa ou no trabalho já começa a entender um pouco melhor. Evitar entrar em discussões, principalmente se você sabe que aquela pessoa acha que sempre tem a razão, pronto, está certo, maravilha, parabéns, que bom. Nem entre em discussão porque ela sempre acha que tem razão. Comunique-se com assertividade. Eu falo muito sobre isso nos cursos, nas palestras, nos treinamentos, nas mentorias. O que é comunicar com assertividade? É você ser objetivo, ser claro e direto, mas ser de uma forma madura e não imatura. Tenha compaixão também, reconhecimento que a imaturidade, ela geralmente vem de feridas emocionais lá de trás. Por isso que a terapia é muito importante. E você precisa também preservar a sua própria saúde emocional. Gente, não desgaste a sua saúde, a sua energia com pessoas imaturas. Não vai adiantar, porque ela se acha a verdadeira, o centro do universo. E existem exercícios diários. Quais são esses exercícios? Tem uma pausa consciente ao longo do dia, reserve 5 minutos diário para você pausar e observar mais. Tem um diário da gratidão, pode anotar lá todos os dias para você agradecer cada vez mais
tudo de bom que te acontece. Tem gente que só reclama, mas tem muita coisa boa que te acontece ao longo do dia. E busque trabalhar uma comunicação não violenta, que foi um dos assuntos que eu já trouxe aqui no Dica X na TV. Isso é muito importante. Na próxima dica que eu trago aqui para vocês, do nosso querido Frederico Matos, ele fala que nós precisamos nos unir com muita gratidão. Ou seja, se comprometa com o seu crescimento pessoal, tenha mais compaixão consigo, principalmente nos momentos de falha. Não fique se ocupando, dizendo, porque você errou uma vez, não vai dar certo nunca mais. Calma, tudo são aprendizados, tudo que acontece na nossa vida é um passo de cada vez. Reconheça que cada pessoa está em sua própria jornada, isso é muito importante. Todos nós estamos em jornadas diferentes, até mesmo para aprender um curso, uma habilidade, tem gente que aprende de uma maneira mais fácil, tem outros que demoram um pouco mais, então não fique frustrado por conta disso. E celebre também pequenas vitórias, gente. Toda vitória precisa ser celebrada, da forma como você achar melhor, porque a verdadeira maturidade é reconhecer que sempre há um espaço para você crescer. A frase que eu trago dele aqui para finalizar, que a gente precisa respeitar o espaço do outro e suas escolhas, é um sinal de maturidade emocional. Soltar o controle e perceber que o mundo não gira em torno de você é libertador. Concentre-se em viver de acordo com os seus valores, sem a necessidade de ficar invalidando as outras pessoas. E o Frederico Matos, que é o autor desse livro, ele fala muito bem em toda a sua biografia, em todo o seu livro, o quanto que é importante a gente respeitar o espaço de cada um e se trabalhar o tempo todo. A gente precisa melhorar a cada dia. O livro que eu falei é esse aqui, é Maturidade Emocional, porque algumas pessoas agem como adultas e outras não. A próxima dica de livro, que também tem tudo a ver com isso, é O Poder da Inteligência Emocional, um livro sensacional que fala como nós podemos lidar com as nossas emoções e gerenciar tudo isso de maneira pessoal e profissional. E te trago mais uma dica legal, porque nesse fim de semana nós vamos ter o Impactar Kids aqui em Teresina. O que é isso, Jackson? É um curso de oratória só para crianças. Precisa ser trabalhada essa maturidade emocional desde criança. De 6 a 11 anos estaremos juntos no CPGEX com esse curso maravilhoso. E tudo isso você encontra no Professor Jex, lá no meu Instagram. Opa, Amanda, e aí, gostou das dicas? Adorei as dicas, com certeza vai ser de muitíssima importância para nossos telespectadores. Adorei, maturidade emocional é algo que a gente tem que comentar mesmo, de verdade. Trabalhar, porque a gente convive, infelizmente, com pessoas muito imaturas. E eu agradeço a sua participação.